ouvintes! Hoje a bordo do Tapete Voador a gente vai te levar para conhecer os 5 castelos mais aterrorizantes do mundo. Então se você é amante de histórias de terror e contos sobrenaturais, você vai adorar o episódio de hoje. Então, é nóis que voa, bruxão! E eu só podia, é claro, começar falando do castelo do Frankenstein, que fica em Hansen, na Alemanha. Hansen. Parece que eu espirrei. O castelo foi construído em 1200 pela família Frankenstein e serviu de inspiração para o livro Frankenstein. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Provavelmente você já conhece essa história do cientista maluco que deu vida para um monstro. Tem filmes, tem até referências em desenhos. Funciona, funciona. Minha grande invenção, um puxa-frangos mecanizado. Mas o que provavelmente você não sabe é que essa história ela é real, em partes. Em 1670, o castelo foi vendido para a família Dippel. E um pouquinho depois, nasceu uma criancinha bem fofa, bem bonitinha, igual o Dippel do Gravity Falls. Dipper, eu sou o Dipper. Só que quando ele cresceu, ele virou um cientista maluco, um alquimista doido mesmo. Pegava corpos de gente morta, assim, do cemitério e tentava dar vida. É só uma lenda. E é claro que essa história ficou famosa na Alemanha inteira, né? Rumorzinho de vila que fica famoso no país inteiro. E a Mary Shelley levou para o mundo. Põe o mundo na minha mão, editor. E vale lembrar que a Mary tinha apenas 19 aninhos quando escreveu. O castelo atrai milhares de fãs e turistas até hoje. Não tem muito o que ver lá, já que tá todo em ruínas, né? Tá tudo quebrado, abandonado. Porém, todo ano em outubro tem a festa de Halloween, a galera vai fantasiada de monstros, eles dançam thriller lá no palco. Só não aconselho muito pra criança. Não é muito legal a criança ver isso. E pra você que tá pensando em casar esse ano, nos anos seguintes, por aí, Las Vegas é passado. Dá pra casar na capela do Castelo Frankenstein. É muito mais legal e original. E agora a gente vai falar do Leap Castle, que fica na Irlanda. Você já deve saber que a Irlanda é um país cheio de contos de fadas, duendes, tudo coisa bonitinha, mas também tem a parte bem terrorzinha. O castelo tem um aspecto bem feio, bem horrendo mesmo, e foi construído no século XIII, numa cidade chamada Kildare. Eu não sei falar inglês. Os anos foram passando e a propriedade foi sempre trocando de dono. Uma delas foi a família O'Carroll, e foi daí que surgiu a primeira lenda do castelo. Quando o chefe da família morreu, os 2 irmãos começaram a brigar muito pela fortuna, coisa de novela mexicana mesmo. Um dos irmãos era um padre muito bonzinho que dava missas na capela do castelo e o outro era um guerreiro muito invejoso. Um certo dia, o padre estava lá dando a missa dele, bem de boinha, e o irmão foi lá simplesmente enfiou a faca na barriga dele na frente de todo mundo. Não sei se era uma faca ou uma espada, mas foi uma coisa, matou mesmo, matou o padre, coitadinho. Tem uma história bem mais macabra nesse castelo e um pouquinho mais fantasiosa, que é um monstro chamado Elemental, que é um tipo de besta, é metade homem, metade ovelha e que cheira a carne podre. É Satanás. What is an elemental ghost? Well, of course, it's just a theory like any other ghost story. Hoje em dia tem uma família muito corajosa, né, que mora nesse castelo. My family and I were upstairs in the upper room, and I was sitting on the floor. And I saw a little girl running up the stairs. And from then on, people have been experiencing strange happenings. Se você quiser visitar, o dono chamado Sean Ryan é muito gente boa, ele abre as portas do castelo para você. Se ele estiver em casa, ele ainda faz um tour, conta das histórias. And he has moved a couple of pictures off the wall for me, and because I misbehaved, I didn't honor a promise I made. E o próximo da lista fica na Inglaterra e, pra mim, é o mais... O Chillingham Castle foi construído no século XIV por um rei que não era nada gente boa. O único intuito dessa construção toda era matar invasores, matar inimigos e pro rei tirar uma sonequinha. Is it haunted? I've heard that it's haunted. I mean, the whole castle is wonderfully haunted, and we're very happy with it, and they're happy with us. Na época, a Escócia estava em tretinha com a Inglaterra e quem era pego era levado para o castelo
e encontrava o Sage, que era o carrasco do rei. O Sage era um psicopata maluco, ele levava as pessoas para câmara de tortura e se divertia muito. Ficava rindo lá enquanto cortava a cabeça das pessoas. E quando a briga entre a Inglaterra e a Escócia estava chegando no fim, o Sage tinha lá as pessoas que ele mantinha para torturar, decidiu se livrar de todo mundo, fez uma fogueira enorme no quintal do castelo, queimou todo mundo. Todo mundo. Depois de um tempo, o Sage ele foi estrangulado e dizem que o espírito dele tá lá no castelo procurando gente para torturar até hoje. O castelo ainda tem uma outra lenda que não é tão lenda, na verdade, é real isso. Em 1920, encontraram dentro de uma parede os ossos de um menino enrolado em um pano azul. Esse menino ficou conhecido como Boy Blue e ele foi emparedado vivo. Emparedado é quando a gente pega a pessoa e passa o reboco assim em cima da pessoa. E ela fica lá. E o castelo é aberto para visitas, mas só para quem é corajoso mesmo. Até os guias que trabalham por lá têm medo de levar a galera, eles fazem uma rodinha de oração antes de entrar no castelo. Então tem que ter bolas. Acho meio errado falar tem que ter bolas, porque às vezes a pessoa não tem bola. E agora a gente vai falar sobre o Motion Castle. Ele fica na Áustria e foi construído por volta de 1200. E durante 1675 e 1690, esse castelo foi o pesadelo de muitas mulheres. Isso porque na época o cristianismo estava querendo impor a religião das pessoas e extinguir todas as outras. Tô falando isso na época, tá, galera? A gente sabe hoje em dia que esse papo de bruxaria maligna não existe, mas na época mais de 100 mulheres morreram queimadas no castelo. Pra você entender a loucura do pessoal dessa região, depois de alguns anos, muitos homens foram também queimados na fogueira, mas dessa vez acusados por serem lobisomens. Você não entendeu errado. Lobisomens. Jesus Cristo! E até hoje dizem que todos os espíritos das pessoas que morreram na época andam por lá assombrando todo mundo e procurando justiça. There are no spirits of people that have been tortured here. People who tortured people, they're here. Agora a gente vai voar para 2 castelos e eu juro que eu vou tentar falar de um jeito para não confundir vocês. O primeiro deles é o castelo de Poenari. Ele fica na província de Valáquia, na Romênia. O castelo foi construído no século XIII pelo rei Vlad III. Ele lutou pela independência de Valáquia e até hoje é considerado um herói por lá. Poenari foi construído em cima de um morro, fica a quase 1 quilômetro de altura do chão e para você chegar nele é bem tranquilo, viu? Para a gente que é bem fitness, você só precisa subir 1480 degraus. É um lugar muito estratégico, lá dá pra ver todo o reino, ou seja, dá pra proteger tudo bem direitinho. Os turcos e os invasores que eram capturados, eles eram empalados. Pra você que não sabe o que é empalado, eles pegavam uma estaca de madeira, enfiavam bem no meio da bunda. Bem no fundo da bunda. E deixava lá a pessoa morrer no jardim com uma madeira no cu. Essas coisas são pontudas, machucam. Significa que são boas. Não é engraçado. Não era engraçado. Não era engraçado, desculpa. Por isso que quando Bram Stoker sentou na árvore de boinha para escrever o conto do Conde Drácula, ele se inspirou no rei Vlad. That is no longer my name. My name is Dracula. O livro ficou tão famoso que virou filme, e não só um, tem várias versões. Acreditamos no poder do diálogo. Essa história toda trouxe um turismo gigantesco para a Transilvânia, mas mais especificamente para o castelo de Bran. Ele bate exatamente com a descrição do livro. Ele pegou a inspiração do rei Vlad, mas colocou o rei Vlad no castelo do Bran. Esse castelo não tem nada de aterrorizante, ele foi construído pelos Cavaleiros Teutônicos. Cavaleiros Teutônicos, eu não queria fazer essa piada. E é isso aí, galera, acabou! Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos sobre castelos, deixa no comentário que a gente providencia para você. E deixa um like se você gostou desse vídeo e a sua opinião aqui embaixo. Beijo! Ai. Dá um cobertorzinho pra mim.